Documento. Página 216 Marco 16. Sequestrada título nível 2. Hong Wei estava ficando sem dinheiro. Desbaratamento do tráfico humano empreendido pelo governo chinês nos meses que antecederam os Jogos Olímpicos de 2008 tinha destruído seu negócio, e ele precisava de outra maneira de ganhar dinheiro. Nós nos mudamos novamente para um apartamento em Shenyang, e ele começou a procurar investimentos imobiliários para renovar sua fortuna. Shenyang é um centro industrial e financeiro. Expansão, a maior cidade no nordeste da China, com a reputação de ser a capital do crime na região. A cidade estava infestada de gangues violentas e era controlada por funcionários públicos corruptos que eram regularmente expurgados pelo governo em Beijing para serem substituídos por outros do mesmo quilate. Os empreendedores que Hong Wei conhecia em Shenyang eram todos gangsters, e quando não estavam fazendo negócios escusos, passavam as noites em salas de jogo privadas. Hong Wei me arrastava por esses clubes esfumaçados e sórdidos onde eu ficava vendo ele jogue nos dados e na roleta. Ele achava que eu dava sorte, mas ele perdia centenas de vezes mais do que ganhava. Quando passamos do inverno para a primavera, Hong Wei página 217 Marco desistiu completamente de seu negócio e ficou obceca com um jogo chinês de números e de loteria chamado Mark 6. Pouco tempo depois, estava perdendo o equivalente entre $1.000 e $4.500 por dia. Hong Wei estava tão viciado em jogo que não comia, não dormia e não se importava com nada mais. Ele podia desaparecer durante dias e depois voltar com amigos bêbados e drogados a ponto de ficarem enlouquecidos e usar prostitutas dentro de nosso apartamento. Se eu reclamava disso, Hong Wei ficava muito violento. Mais uma vez, minha mãe e eu estávamos numa situação de desespero. Hong Wei nos dava menos de 10 yuans ou $1,30 por semana para comprarmos comida, e estávamos perigosamente magras e desnutridas. Minha mãe tinha desenvolvido uma infecção na garganta e eu não podia levá-la a um médico. Para mim, o ponto de ruptura foi quando estávamos fazendo uma caminhada pela cidade e não pude nem mesmo dar a ela água para aliviar a garganta, porque uma garrafa custava 40 centavos de dólar em Shenyang. Não poderíamos continuar assim por muito tempo, e sabíamos qual seria a única solução possível. Você precisa me vender, eu amei, disse minha mãe. Por favor, quero ser vendida. Sou apenas um fardo para você. Senti que isso seria um grande fracasso. Eu tinha feito um trato com Hong Wei para salvar minha família, e veja o que isso se tornara para nós. Minha irmã continuava desaparecida, meu pai estava morto e minha mãe passava fome. Eu nem sequer pensava no que tinha acontecido comigo, e não me importava. Hong Wei, que eu tivesse filho, página 217 Marco acontecido comigo, e não me importava. Hong Wei queria que eu tivesse filhos com ele, mas eu não podia deixar página 218 Marco que isso acontecesse. Não havia como eu ter um filho. Meu estuprador. Eu ainda não tinha ideia do que era controle de natalidade, não tínhamos isso na Coreia do Norte. Fiz então o que tinha de ser feito quando os primeiros sinais de enjoo começaram a aparecer. Na China existem remédios para interromper o que havia começado. Depois disso, eu me senti morta por dentro, e talvez estivesse, mas nunca imaginei que as coisas pudessem piorar ainda mais. E agora tínhamos chegado a isto, eu estava pronta para vender minha própria mãe. Fiquei procurando um bom lugar para ela, mas todos estavam com medo da polícia. Deixei a notícia se espalhar entre as mulheres que tínhamos vendido antes. E uma delas me ligou com uma possibilidade. Havia uma família de fazendeiros que tinha um filho solteiro, em povoado a várias horas de carro, na direção oeste, depois de Shaoyang. Hong Wei concordou com o plano e ele não tinha como fazer uso de minha mãe e fomos conhecer a família. Pareciam ser boas pessoas, o trabalho não seria duro demais e minha mãe teria comida em abundância. A família também prometeu que a deixaria manter contato comigo. Então a vendemos a eles pelo equivalente a uns $2.850. Hong Wei perdeu todo o dinheiro no jogo assim que voltamos para Shenyang. Agora eu estava de novo separada de minha mãe e me sentindo péssima. Hong Wei estava quebrado e frustrado e descontando em mim. Mas por mais deprimida que eu estivesse, percebi que havia dentro de mim uma força que não me deixaria desistir. Talvez fosse apenas raiva, página 219 Marco, ou talvez uma inexplicável sensação de que minha vida ia ter algum significado um dia. Em meu vocabulário existia a palavra dignidade, ou o conceito de moralidade. Eu só sentia o que era errado, o que não poderia aceitar. Aquela situação era algo, poderia mais aceitar. Precisava encontrar uma saída. Havia uma grande população de refugiados norte-coreanos em Shenyang. A maioria deles vivia se escondendo, mas alguns tinham arranjado carteiras de identidade chinesas para se passarem por cidadãos de etnia coreana. Um documento de identidade era a chave para encontrar um emprego e viver sem medo, e assim, comecei a perguntar aos amigos de Hong Wei se sabiam onde eu poderia conseguir um. Onde eu poderia conseguir um. Até mesmo Hong Wei percebeu que eu precisava começar a cuidar de mim mesma, e concordou em me dar alguma independência. Um dos amigos gangsters, chamado Lee, fez um documento falso para mim, mas era de tão má qualidade que não enganaria ninguém. Então, um dia eu estava almoçando num restaurante coreano com Lee e um casal de gangsters e falei de meus apuros. A namorada disse que conhecia algumas pessoas que poderiam me ajudar a conseguir um documento de identidade verdadeiro, ou uma falsificação convincente. Depois do almoço, a namorada do gangster foi comigo a um lugar muito elegante, cheio de pessoas que aparentavam ter dinheiro. Era uma espécie de clube ou restaurante privado, porque a comida era servida a homens vestidos com ternos caros, sentados em confortáveis cadeiras estofadas em couro. Fiquei espantada de ver uma dúzia de jovens mulheres, bonitas e muito altas, sentadas ao lado dos homens. Página 220 Marco. A namorada parecia conhecer muitas pessoas lá, e as cumprimentava enquanto me levava a uma mesa onde estava um homem sozinho, de 40 e poucos anos, vestido num estilo conservador. De fato, ele era o único homem no salão sem uma mulher a seu lado. Mas todos ali pareciam conhecê-lo, e falavam com ele com muito respeito. Esta menina é da Coreia do Norte e quer trabalhar. Mas precisa de um documento de identidade, disse ela. Sente-se, ele disse, apontando para uma cadeira a seu lado. Sentei-me. Ele se chamava Huang, mas não sei se era seu nome verdadeiro. Já esteve aqui antes.
Me perguntou Huang. Disse que era a primeira vez. Ele examinou. Já esteve aqui antes. Me perguntou Huang. Disse que era a primeira vez. Ele examinou minhas mãos e meus braços para ver sinais de picos ou tatuagens que poderiam demonstrar que eu era uma prostituta. Não havia nenhum. Você bebe ou fuma? Não, eu disse. Que bom, ele disse. Você jamais deve beber ou fumar. Ele chamou à mesa os garçons e os gerentes, e até mesmo as mulheres altas e sensuais, para perguntar se eu trabalhava lá, e eles disseram que não. Este é um lugar ruim para você, disse o homem. Você não vai querer acabar como essas garotas. Só quero um documento de identidade para conseguir um emprego num restaurante, eu disse a ele. Tenho algumas pessoas na polícia, e posso ajudar. Você, disse ele despreocupadamente. Para mim era uma questão de vida ou morte, mas ele afeiçoar como se não fosse grande coisa para ele. Eu disse que ficaria muito agradecida por sua ajuda. Página 221. Marco. Ele perguntou se eu gostaria de sentar num parque tranquilo, para conversar um pouco mais. Pareceu-me tão amável e polido que não vi nenhum problema nisso. Então concordei. Só posso dizer que eu deveria ter percebido algo, mas de algum modo ainda confiava em pessoas. Tinha sido educada em toda a minha vida para acreditar em mentiras, e isso se tornara um hábito perigoso. O carro que esperava por ele no estacionamento parecia um tanque de guerra, com uma fileira de luz em cima e uma cama customizada atrás dos assentos. O que acha dele? Ele perguntou. Na China. O que acha dele? Ele perguntou. Há poucos desses, na China. Fomos de carro até um parque enorme no norte da cidade, onde ficamos dentro do carro e conversamos. Conte-me sobre você, ele disse. Qual é a sua idade? Eu só tinha 14 anos, mas disse que tinha 18. Que é a idade mínima para se ter um documento de identidade na China. Você tem família? Ele perguntou. Tenho mãe, eu disse, e estou tentando encontrar minha irmã. É por isso que preciso do documento de identidade, para poder trabalhar. E quanto a um namorado? Tem um homem que cuida de mim, mas estamos ficando mais independentes um do outro. Então você vai precisar de um apartamento, ele disse. Tem uma porção deles na cidade. Na verdade, um fica logo ali do outro lado do parque. Você pode lá enquanto espera seu documento de identidade. Gostaria de vê-lo. Página 222. Marco Huang me levou de carro a um dos prédios mais luxuosos de Shenyang. O enorme apartamento no 27º andar parecia um museu. Ele me disse que era um grande negociante de arte e antiguidades, que vinha de origem humilde e agora era um dos homens mais ricos e poderosos em Shenyang. Descobri depois que ele nunca tinha terminado o ensino fundamental e mal sabia escrever seu nome. Mas para mim parecia ser muito sofisticado. Nada parecido com um gangster. Seu apartamento era decorado com pinturas antigos, budas em marfim e versos de porcelana em cima. Todas as superfícies planos. Ele apontou para uma cadeira de madeira elaboradamente entalhada que disse valer cerca de $650 mil. Havia guardas no vestíbulo e um sistema de segurança que fazia soar um alarme se alguém tentasse sair para a varanda ou abrir a porta errada. Era como uma fortaleza. Se você ficar aqui, arranjo uma carteira para a vaca. Cuidarei de tudo. No início eu fiquei muito agradecida a Huang. Ligo para minha mãe e contei que estava em boa situação com alguém que ia conseguir para mim um documento de identidade. Onvei não parava de enviar mensagens, mas eu disse para não se preocupar. E por um breve período parecia que tudo ia ficar bem. No dia seguinte, Huang foi me buscar de carro e me levou à sua loja de antiguidades. Depois me levou ao apartamento gigantesco de um amigo para vê-lo jogar golfe num espaço interno. Também me levou para visitar o túmulo de sua mãe e, em seguida, para uma vidente. Página 223. Marco idosa, que disse que eu traria sorte, filho. Página 222. Marco o túmulo de sua mãe e, em seguida, para uma vidente. Página 223. Marco idosa, que disse que eu traria sorte. Ela viu um filho. Palma de minha mão. Há algo de especial em você, me disse Huang. Quero que você tenha esse filho comigo. Eu não sabia o que dizer. Só sabia que era o momento de tentar me afastar desse homem, mas não sabia como. Porque agora ele não me deixaria sair de sua vista. Fomos a outro luxuoso edifício de apartamentos no outro lado da cidade, e ele me levou a um apartamento onde viviam 7 mulheres jovens e lindas. Olhe, se você ficar comigo, vai ter muitas amigas, e disse, não vai ficar solitária. As garotas eram em sua maioria adolescentes, mas eu era de longe a mais jovem. Uma delas frequentava faculdade e tinha tirado seus livros para estudar. Huang se estendeu em uma cadeira confortável, e enquanto algumas das garotas massageavam suas mãos e seus pés, aproveitei a oportunidade para seguir uma das outras até a cozinha. Não quero ficar aqui, eu sussurrei para ela. Viu? Pode me ajudar a fugir. Não quero ficar aqui, eu sussurrei para ela. Viu? Pode me ajudar a fugir. Você está maluca? Ela disse. Por que você ia querer fazer isso? Esse homem é rico e generoso. Naquela noite, Huang me levou de volta a seu apartamento cheio de obras de arte. Enquanto estava em outro aposento, peguei meu celular e liguei para minha mãe de novo. Não creio que seja um bom lugar para mim, eu disse em coreano. Há algo de errado com esse sujeito. Ele tem mulheres que lhe fazem massagem e diz que quer que eu tenha um filho com ele, porque tente sorte em tudo na vida, menos em ter um filho. Página 224. Marco a próxima coisa de que me lembro é de Huang de pé a meu lado. Não creio que tenha entendido o que eu estava dizendo, mas deve ter interpretado meu tom de voz, porque tirou o telefone de minha mão. Não há nada com que se preocupar, ele disse a minha mãe em chinês. Vou arranjar um documento de identidade para sua filha e vou enviar dinheiro a Vivo todo mês. Tudo vai ficar bem. Ela ainda não falava língua e não entendeu o que realmente estava acontecendo, exceto que eu estava sendo sequestrada. Huang desligou meu telefone e o pôs em seu bolso. Então ele me agarrou. Eu me desvencilhei. Não, não é isso que eu quero, eu disse. Quero trabalhar. De repente sua voz ficou fria. Você sabe o que eles fazem com desertores quando são enviados de volta à Coreia do Norte? Disse ele.
Eles os prendem juntos com arame, pelo músculo no topo de seus ombros, para que não consigam fugir. Eu poderia mandar você de volta esta noite. Ou poderia matar você, e ninguém jamais saberia o que aconteceu. Ele tentou me agarrar novamente, e eu o mordi. Me bateu no rosto com tanta força que o sangue jorrou de minha boca. Depois ele recuou. Sabe, você não precisa fazer isso, ele disse. Posso ter a garota que quiser. Todas me amam, até garotas universitárias. E vou fazer com que você me queira também. Então me deixou sozinha no apartamento e trancou a porta. Página 225. Marco. Tudo o que eu conseguia pensar era em como sair daquele lugar. Não tinha fugido da Coreia do Norte para ser escrava daquele homem, um troféu como qualquer coisa de sua coleção de joias. Homem era mau, mas ao menos seu coração era humano. Esse homem tinha gelo nas veias, como um réptil. Nunca tinha conhecido alguém tão aterrorizante. Durante toda a noite eu testei as portas, mas os alarmes disparavam e os guardas vinham correndo. Eu tinha sido sequestrada, e ninguém sabia onde eu estava. No dia seguinte, Juan voltou e tentou usar uma tática diferente. Ele me trouxe belas roupas e joias e me disse que as provasse. Diga-me o que você quer, e eu comprarei para você, disse ele. Quero que você me deixe ir embora. Não, você vai implorar por mim quando eu terminar com você. Não sei quanto tempo fiquei com esse sequestrado. Pode ter sido uma semana, talvez mais. Eu estava sendo observada constantemente. Quando não estava com Huang, estava sob a vigilância de suas amantes. Sentia-me presa numa armadilha, como sempre sentirá em minha vida. Exatamente como na Coreia do Norte, eu vivia num medo tão profundo e pesado que poderia encher todo o céu noturno e pregar minha alma no chão com seu peso. Eu não conseguia enxergar uma saída. Huang não tentou me estuprar novamente, mas conseguia ser cruel e grosseiro. Quando eu me recusava a comer, ele tentava enfiar comida à força em mim. Boca. Ele me ameaçava, e de repente ficava gentil. Página 226. Marco novo. Pensei que nunca conseguiria me afastar dele com vida. Então um dia, quando eu estava na principal loja de antiguidades de Huang com algumas de suas amantes, Lee, o amigo de Huang Wei, entrou pela porta. Huang saiu de seu escritório para ver quem era. Alô, grande irmão Huang, ele disse. É uma honra conhecê-lo. Como você sabe quem eu sou? Perguntou Huang. Quem é que não sabe seu nome? Disse Lee. Um gesto em minha direção. A mãe da garota está com saudade dela. E fui enviado para cá com uma mensagem de Huang Wei. Ele também a quer de volta. Diga a Huang Wei que ela não precisa mais dele, disse Huang. Não é verdade, garota. Ele olhou para mim, e eu assenti. Estava com medo de que ele nos matasse a todos, inclusive Huang Wei e minha mãe, se eu hesitasse. Conte-lhe como estou cuidando bem de você, ele disse. Ele está me tratando muito bem, eu disse ao amigo de Huang Wei. Huang mandou que ele fosse embora. Pouco tempo depois, meu celular tocou no bolso de Huang, onde o mantinha para monitorar minhas ligações. Quando viu que era Huang Wei, atendeu. Huang Wei esteve revirando Shenyang ao avesso a minha procura. Já estava frenético quando finalmente entrou em contato com minha mãe, e ela o ajudou a traçar uma pista até mim. Ele me contou depois o que tinha dito a Huang. Página 227. Marco devolva, ou iremos para a guerra, dissera Huang Wei. Vai ser ou preto ou branco. Se quer jogar com a polícia, eu trarei a polícia. Se quer jogar com as gangues, eu trarei as gangues. Você quer realmente fazer um caso desse tamanho? Por causa de uma garota? Disse Huang. Não, a pergunta é se você quer morrer por ela e deixar para trás todo esse dinheiro. Disse Huang Wei. Depois daquela ligação, Huang me levou de volta ao apartamento que estava protegido por guardas e alarmes. Eu sabia do que Huang Wei era capaz, mas também conhecia esse sequestrador bem o bastante para achar que ele não podia deixar Huang Wei vencer. Então decidi adotar outra atitude. Estou vendo como estava errada, disse a Huang. Não quero voltar para Huang Wei. Você é muito maior que ele. E por que entrar em guerra com ele? Ele não tem nada a perder, já você tem tudo. Eu lhe direi que não quero mais. Eu convenci o negociante de que tudo o que queria era ver minha mãe de novo. Tenho sofrido tanto só porque sinto muita falta dela, eu disse. Eu sabia que mesmo esse homem sendo um criminoso brutal, era também um budista devoto e tinha amado sua mãe. Por favor, me deixe ir ver minha mãe mais uma vez. Ela vive em Shaoyang. Depois disso, voltarei para você e vamos esquecer Huang Wei. Eu o fiz acreditar em mim. No dia seguinte, se dispôs me enviar a Shaoyang com um de seus motoristas, mas eu disse que não, bastaria me colocar no ônibus. Era mais fácil. Ele estava tão convencido de que tinha me conquistado que concordou. Até me devolveu o celular. Página 228. Marco assim que o ônibus saiu do terminal, liguei para Huang Wei. Huang Wei foi se encontrar comigo na estação de ônibus de Shaoyang. Ele chorou quando me viu. Oh, minha Yomi, o que você estava pensando? Ele soluçou. Você não entende como o mundo funciona. Ele me levou de carro até a fazenda onde minha mãe vivia. Ninguém sabia onde ela estava, e ele pensou que eu ficaria mais segura lá quando Huang viesse procurar por mim. Ocorreu-me que Huang Wei só sentir a minha falta quando fui roubada dele. E fiquei espantada com disposição dele de ir à guerra com um homem tão rico e poderoso só para me ter de volta. Creio que isso deve ter surpreendido Huang Wei também. Ele me contou depois que nunca tinha arriscado qualquer coisa por amor antes. A amável família de fazendeiros me recebeu bem e permitiu que eu ficasse com minha mãe. Poderíamos ter ficado ali por um bom tempo, exceto pelo fato estarmos agora em julho de 2008 e as Olimpíadas de Beijing começariam no início de agosto. A polícia estava indo de casa em casa nas aldeias vizinhas, procurando ilegais. Ouvimos falar de várias mulheres norte-coreanas que já tinham sido deportadas. Nossa família chinesa estava preocupada, temendo que alguém na cidade informasse sobre nós e sua fazenda também fosse invadida. Ligamos então para Huang Wei, e ele providenciou para que nos escondêssemos na cidade em que meu pai fora sepultado.
Mais rapidamente fomos página 229 marco identificados lá como refugiados norte-coreanos. Ongvei nos fez mudar novamente para sua cidade natal, Chaoyang. Vivemos todos juntos por um tempo. Mas não tínhamos dinheiro. Durante esse período, minha mãe ligou para o número do celular de nossa amiga Miao Kei, a mulher que continuava a fugir de seu marido chinês. Miao Kei disse que estava de volta em Shenyang e tinha um emprego. Que tipo de emprego? Perguntou minha mãe. Nada muito estranho, disse Miao Kei. Se vier a Shenyang, eu a apresentarei a meu patrão. Minha mãe e eu estávamos mais uma vez desesperadas. E mudávamos de apartamento constantemente, não só para ficar fora do alcance polícia, mas também porque Ongvei tinha certeza de que estava sendo assombrado pelo fantasma de meu pai. Primeiro, meu pai apareceu a ele em pesadelos. Mas, depois Ongvei entrava no apartamento quando estava vazio e encontrava meu pai fazendo alguma coisa na panela de cozinhar arroz, ou simplesmente sentado na cama, olhando para a parede. Ongvei chorava e me dizia que meu pai nunca conseguiria perdoá-lo pelo que ele fizera comigo. E agora ele sabia que tinha de deixar ir embora. Disse que se arrependia de ter roubado a minha inocência e que lamentava as vezes que tinha me machucado, embora soubesse que era tarde demais para isso. Mas prometeu que sempre olharia por mim e honraria o espírito de meu pai e cuidaria de seu túmulo pelo resto da vida. Eu nutria sentimentos confusos em relação a esse homem. Eu o odiara por muito tempo e não achava que página 230 Marco pudesse um dia perdoá-lo, mas meu coração já não estava tão endurecido. Ele não era de todo mal. E tinha sido um milagre para mim, de verdade. Tinha trazido minha mãe de volta, tinha trazido meu pai para a China e me ajudado a sepultá-lo. E eu sabia também que tinha tentado muito encontrar minha irmã. Quando vivemos juntos, ele me comprava montes de joias de ouro, e eu as mantive escondidas aquele tempo todo. Agora as devolvia a ele. Precisava delas mais do que eu. De certa forma, eu estava comprando minha liberdade. Agradeci por tudo que tinha feito por mim, e então disse adeus. Minha mãe e eu tomamos o próximo ônibus para Shenyang. Página 231 Marco título nível 217.